Estou aqui pra te falar que assim como mudar. Oh, oh, oh. Estou aqui pra te falar que há um nome a Jesus. Não desanime, não perca as forças. Sei que está difícil caminhar. Olha pros lados. É isso aí, do Vox. Eu canto, Não sei se eu canto, mas é isso. sei de todo modesto, parabéns. Obrigado. E assim, a gente começa um Sintonia com Jaque Matos, na verdade é o Sintonia com Fernando. E Jaque, a dupla. Eu não canto, gente, então nem adianta. Parabéns. Obrigado, Jaque, obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso programa Sintonia. Já vai lá, se inscreve, curte, compartilha, tá bom? E Sintonia com Jaque Matos. E vai lá, vê a primeira parte do programa e agora nós vamos ficar com a segunda aqui. Tudo bem? Tudo bem, vamos para a segunda parte? Vamos para a segunda parte, vamos embora. Nossa, maravilhoso, nesse clima aí todo... Né? Essa música, fala um pouco sobre ela. Bom, música. Agora nós vamos falar do Nando Vox. Gente, olha isso. Música. Maravilhoso. Nunca que eu pensei que eu ia cantar ou que eu ia gravar. Nunca. E o que aconteceu? Eu gostava de escutar muito Templo Soul, FLG, Kirk Franklin. Meu, eu adoro escutar esse tipo de som. Eu amo soul music. E eu sempre curti muito Boyz II Men, né? Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire. E eu gosto dessa pegada. Além do rock. Só que para falar com Deus e tudo, muita gente falava para mim, Fernando, você é evangélico. E eu não era evangélico ainda. E eu falava, não, esse negócio de religião, não curto muito e tal. Só que eu gostava de ouvir as músicas evangélicas. Mas já era um chamado que eu tinha. E de repente eu comecei a escrever. Um dia eu fui dormir, acordei meio inspirado e falei, vou começar a escrever. E comecei a escrever, só que eu escrevia e já vinha um som na minha mente. E eu nunca fiz aula de canto. Nunca. Eu não sei nem o que é uma escola de canto. Eu nunca passei por isso. Se uma pessoa falar, Fernando, dá um dó, ré, mi, fá, sol, eu não sei o que é nada disso também. Não toco nenhum instrumento, nada. As pessoas falam que eu canto, né? Então eu canto, sei lá. Canta. E aí o que acontece? Aí aí você vai falando, você não canta? Não, pelo menos disso Mas você assim. canta. A minha esposa fica brincando comigo, ela fala, ó, para de ser o falso humilde. Aí eu ainda brinco com ela, não, quem canta é esse pessoal que tá aí na Globo, fazendo esses negócios aí na Globo. Para também, vai. E... Para de ser o falso humilde. Olha lá, tá vendo? Tem gente, desculpa, tá lá. Tá, volto, vamos ser bloqueada. Vamos pôr uma pedra nesse assunto, assim, vamos pôr uma pedra. Né? Mas, aí às vezes eu até brinco com a minha esposa e falo, se eu cantasse, como vocês acham que eu canto, eu seria chamado para cantar em igreja, esses lugares. Aí outros falam para mim, mestre, mas ô Fernando, poxa, você não é chamado porque quem não é visto não é lembrado. E eu fico meio assim, eu gosto de cantar só na igreja, não tira razão. E eu sou muito fã de Rogério Sarralheiro, que ele é o vocalista do Templo Soul. Eu acho ele se eu tivesse a chance de pelo menos conhecer ele pessoalmente, infelizmente eu não consigo, mas eu acho que é um puta de um cara. E hoje, atualmente, né, eu acabei de fazer 53 anos, eu não tenho a pretensão de virar um cantor de sucesso. Mas eu tenho a pretensão de conhecer algumas pessoas, né? Ele é uma delas. Porque eu acho que ele canta demais. E eu tento, quando eu tô cantando ou fazendo alguma música, eu busco tanto ele quanto um outro cara que... Ele é polêmico, mas eu acho que ele canta de um jeito que eu
Eu nunca vi igual, que é o Ed Mota. É outro cara também que ele é muito polêmico, muito. Mas pra mim é um cara absurdamente talentoso. Eu sempre, desde pequeno, Gosta gostei do do... Ed Mota, né? Hoje, lógico, hoje, com mais idade, tem um outro cara também que eu acho que ele é um fenômeno, que às vezes eu fico vendo técnicas dele, que é o Eli Soares. Uhum. Eu fico vendo técnicas dele, porque pra mim também é um puta cara que é pau a pau com o Ed Mota. E quando se fala de internacional, pra mim, não sei se eu sou leigo ou não nisso, mas pra mim não existe grupo melhor do que o Boyz II Men. Eu sou apaixonado no Boyz II Men. E quando eu vou cantar, eu tento seguir essas diretrizes de música, né? E aí eu lancei essa primeira, que é Só Ele Pode. Depois veio uma outra que é Salva-me, que é mais um grito de socorro. E veio a Povo de Luz. Povo de Luz, eu Né? já ouvi também. E agora eu tô preparando aí uma outra soul music, que é Deus é muito bom pra mim, né? Então, e como é que não lança isso, gente? Tem que colocar. Joga lá no tique-tique lá do. Você acredita? Eu ainda não tenho ninguém. É o que eu te falei. Tanto o Fernando, quanto o Mestre, quanto o Nando Vox, quanto o Segurança, a gente tem um defeito. Todos nós temos um defeito comum, nós quatro. Eu ainda não me interagi, ainda não entendi a internet. Então eu ainda preciso fazer um Instagram, eu ainda preciso as músicas, tem o Spotify, e eu não sei como colocar minhas músicas lá. Se eu soubesse, com certeza eu colocaria. Mas eu não sei como é que funciona essas plataformas. Enfim. Então, por enquanto, é só no YouTube mesmo, que eu vou lá, gravo, peço para alguém colocar no Não, YouTube. mas nós vamos colocar no nosso programa. Já lá nas nossas redes sociais também, para o pessoal ouvir você sim. Nando Com Vox. certeza, porque é muito bacana isso. Você nunca, como você falou, nunca cantei. E tem quando eu comecei a conversar com você, eu falei, a voz dele vai ter aquela pegada de igreja, lá dos Estados Unidos, que a gente vê nos filmes. Eu gosto muito do Kanye West. É Kanye ou Kanye? Kanye West. Kanye West. Ele tinha um grupo Sound Service, que é essa pegada de igreja, mas a trazer uma coisa assim. Quando você começou a cantar, me lembrou muito. Mais norte-americana, né? Isso, me lembrou muito. E eu sempre falava, nossa, se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou numa igreja assim, porque eu acho a energia surreal. Eu acredito que Jesus ficaria extremamente grato e ele ia amar. Eu acho que eu vejo ele ali também. Eu conheci uma igreja desse jeito que você queria, que você gostaria de ver. Eu vi uma vez só, que era uma igreja chamada Pedra Viva. Já ouvi falar. Eu só achei essa igreja na Zona Sul. E depois, quando eu voltei lá, não estava mais lá, já sumiu de novo. Então, poxa... é muito essa pegada, assim, essa energia, né? Que você começa vai arrepiando, né? O pessoal fala... E eu brincava, até hoje eu brinco com o pessoal, falo, um dia vocês vão me ver aí nesses shows aí que tem... como é que é? Caminhada com Deus. Um dia eu vou estar nesse palco aí também. Vai sim, já, galera... Não, é brincadeira, pelo amor de Deus. Lógico que não, é brincadeira nada, a gente tá profetizando. Né? Aproveitando essa inspiração, esse momento, em que momento Jesus entrou na sua vida, já que é uma inspiração? Posso ser sincero? É que eu sou uma pessoa hiper mega, como falam, apaixonada por Jesus. Então, em que momento, pegando o gancho aqui, em que momento? Desde que eu nasci, acho que até antes. Porque não é possível. Tudo que eu passei da minha vida, Jaque, se não fosse Jesus, se não fosse Deus, eu não estaria aqui agora. Verdade. Então, eu acho que eu sempre fui de Deus, mas eu não sabia. Porque não tem outra explicação na minha vida. Teve certas coisas que aconteceram na minha vida, como, por exemplo, quando eu te falei que eu vendia saco de lixo na rua. Tinha vezes que eu estava morrendo de fome e não tinha dinheiro para comer. E do nada eu achava algum dinheiro no chão, justamente para mim comer alguma coisa. Teve uma vez que eu fui vender saco de lixo na rua e eu só tinha a parte de cima do tênis. A sola era o meu pé, só que eu não deixava ninguém ver, porque eu estava com vergonha. E eu não tinha outro tênis. E isso eu lembro como se fosse hoje. Eu estava numa rua em São Miguel Paulista, no bairro da Vila Nova Cruçá. Eu olhei pro chão e eu vi uma carteira. Quando eu abri a carteira, não tinha documento de ninguém. Não tinha nada falando de quem era aquela carteira.
mas tinha um dinheiro dentro da carteira. Eu achei esse dinheiro, comprei o tênis e foi indo. E, parecia que Deus me chamava toda hora. Aí as pessoas começaram a virar para mim e falar: você é evangélico? E eu falava: não, eu não sou evangélico. Nossa, mas você parece tanto um evangélico. E eu: obrigado, vou levar isso como elogio. E foi indo, foi indo, foi indo. Eu comecei a ir na igreja. Uhum. E eu não vou mentir, o que me chamou na igreja primeiro foi a música. Porque eu adoro soul music. E aí eu indo na música e as músicas. E de repente teve música que eu escutava e eu começava a chorar e eu não sabia o porquê que eu tava chorando. Só que eu chorava de soluçar. E eu ficava me perguntando: meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu não sou desse jeito, eu vou chorar na frente dos outros aqui, por quê? E aí eu comecei a entender o que acontecia. Aí, nós estamos em 2025, foi em 2021, acho. Se eu não me engano, foi em 2021 ou 20. Entrou o ano, eu virei pro meu pastor e falei: eu quero ir para as águas. Aí ele ficou muito feliz, aí foi um domingo, nós fomos para um lago, gigantesco lago. E eu fui batizado nas águas. E eu falo para todo mundo hoje, respeitando, lógico, respeitando todas as religiões, o fato de eu ter sido batizado nas águas, o fato de eu ter entregado minha vida, minha alma, minha cabeça, meu coração, meus projetos, tudo a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. Eu sou apaixonado por Jesus, eu sou doente por Deus. Vamos brigar aqui. Não, ele aceita todos nós, né? Ele não tem essa divisão. Tem, né? Ele aceita todo mundo. Ele gostaria de ter um mundo para ele, mas infelizmente não é todo mundo que está preparado para ter essa conversa. Mas aí ele tem o Fernando, tem a Jaque, que ama ele incondicionalmente. Tem muita gente que está assistindo também que ama. E se você não conhece ele, você precisa conhecer. Na boa, hein? Eu falo que vai dar bom. Eu falo que tem uma parte da minha vida que eu acho que ele pegou e puxou assim e falou: vem pra cá que eu tenho alguns planos para você. Tem um propósito, e eu sentia isso. Né? Tanto que eu tive sonhos com Jesus. E eu falo que depois daquilo a minha vida mudou. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou obrigado a ter um cuidado absurdo quando eu falo de Jesus. Porque como eu dou aula para todo tipo de pessoas e eu lido também com um monte de gente fora da luta, na área da segurança, enfim, eu tenho que ter um cuidado porque o ser humano ele também ele é mimizento. Uhum. Então você tem que ter um cuidado porque dependendo do que você falar, você vai irritar o católico, você vai irritar o espírita, vai irritar o umbandista, o pessoal do candomblé, mesa branca, e eu, Fernando, por mais que eu seja evangélico, é o que eu falei no começo do programa, eu respeito tudo e todos. Porque nem eu falo pro meu filho: olha, Umbanda te faz bem? Faz. Faz você fazer bem para as pessoas? Faz. Continua. É isso mesmo. Mas você não vai me forçar a virar evangélico? Não, eu não forço ninguém. Se você tiver que vir para a religião evangélica, é porque Deus tocou no seu coração. Mas não adianta ninguém correr, não adianta nenhuma religião correr. Eu tenho essa opinião. Não adianta nenhuma religião correr. Você pode ser do Umbanda, você pode ser do Candomblé, você pode ser espírita, você pode ser da onde você quiser. Em todas elas tem Deus. Tudo só existe porque Ele deixa. Então, elas existem para que nós tenhamos o livre-arbítrio. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro. Então, tudo que existe nesse planeta só existe porque Ele deixa. Então, a religião, quem criou religião foi o homem. O homem que criou religião. Deus criou um negócio chamado amor. E na minha opinião, só quem absorveu isso de fio a pavio, só quem sabe o que é o amor verdadeiro, é um animal que a gente conhece como cão. Para mim, os cachorros são anjos sem asa que estão na terra para nos alegrar, para nos fazer feliz. E mesmo que você briga, fala, ele tá ali te amando, né? Não, é um negócio surreal o amor que um cão tem pelo seu dono.
E ainda tem pessoas que largam eles na rua, como larga criança, como larga idoso. Então, por isso que eu falo para os meus alunos, a humanidade é má. Nós não podemos ser igual à humanidade. Então, eu falo para os meus alunos que a gente tem que... não só para os meus alunos, eu falo para todo mundo que eu conheço. Faça o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem quando você puder, toda hora que você puder. Uma hora, esse bem volta para você. Sim. Faça o bem. Agora, se você fizer o mal aqui, agora, em fração de segundos, esse mal volta para você. Também. Porque é muito mais fácil você destruir algo do que você criar algo, montar algo. É muito mais... às vezes eu falo para os meus alunos o seguinte... para os meus alunos da segurança, eu falo muito da parábola da cobra e do vagalume. Você conhece? Não. Na selva, o vagalume, ele estava lá, passando de planta em planta. De repente, ele escutou um barulho. Quando ele olhou para trás, era uma cobra. E essa cobra pinote atrás dele. E ele dando um pinote, fugindo da cobra, e a cobra atrás dele. Aí tem uma hora que ele parou para pensar, ele freou, olhou para a cobra e falou: peraí. Eu sou um vagalume, você é uma cobra. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a cobra falou, não. Ele, ué, então por que você tá vindo atrás de mim? Por que você quer me matar? Por que você quer me comer? Aí a cobra virou para ele e falou assim, porque você brilha. O teu brilho me incomoda. E eu falo isso para os meus alunos. Às vezes a gente está vivendo num mundo onde está cheio de cobra, mas vale a pena ser vagalume. Para os meus alunos de luta, eu falo do besouro. O besouro, aquele, sabe, ser da natureza, um inseto da natureza que ele é redondinho, pesado, e de acordo com o que ele é, nunca era para ele voar. Com aquelas asas pequenininhas. Ele só conseguiu voar, ele só consegue fazer o que ele faz porque ele é surdo. Porque teve um dia na natureza que ele olhou para uma árvore e ele falou, quero chegar ali em cima. E todos os outros olhavam para ele e falavam, mano, cascudo, asa pequena, gordinho. Você não vai conseguir subir ali. Só que ninguém sabia que ele era surdo. Então, quanto mais as pessoas falavam, mais os insetos falavam, mais os seres falavam, você não vai conseguir. Ele olhava, como ele não ouvia o você não vai conseguir. Ele só via eles mexerem lá a boca, sinais. Aí ele falou, quero chegar ali, eu vou chegar ali. Isso que ele tava pensando, todo mundo tá falando, pula. Vai, consegue. Sobe, mal sabe, né? E eu falo para meus alunos, a boca, a palavra, ela tem poder. Tanto para ela amaldiçoar alguém, como para ela abençoar alguém. A palavra nossa é tão forte que ela tem poder de nos levantar ou levantar uma pessoa, como nos fazer cair ou fazer cair uma pessoa, depende de você. Os meus alunos falam, mas, mestre Fernando, você não tem maldade? Eu falo, tenho e muita. Cada um de nós, seres humanos, nós temos dois lobos dentro da gente, dois leões dentro da gente, dois monstros dentro da gente. Um bom e um ruim. Qual que vai aparecer pro povo? Qual que vai, sabe, se mostrar? Predominar em você. Quem vai predominar? Aquele que você alimentar mais. E qual que você vai alimentar mais? Aí depende de você. Eu, Fernando, escolhi para mim alimentar o meu lado bom. Para que ninguém veja o meu lado ruim. Mas ele existe. Ele tá ali. Acho que todos nós temos, né? Então, eu acho que é assim. Eu prefiro fazer o bem. Mas eu prefiro ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. Então, eu faço o bem. Mas eu brinco com meus alunos, com a minha esposa, falando que eu sou aquele anjo de Deus que eu não tô com uma harpa na mão, né? Eu tô com uma espada. Então não me façam usar a espada. Eu falo que, imagina a guerra de Miguel, né? Eu acho que a gente tem que sair. Hoje mesmo de manhã até mandei uma oração para as meninas do serviço, falei que São Miguel esteja na frente com a sua armadura, porque nos dias de hoje a gente precisa sair com essa armadura. Sim. Todos nós, né? E brigar não é às vezes com outra, é com a gente mesmo. Que é o que você falou.
o outro falou de mim, aí já me atinge. Imagina se você tivesse escutado tudo que você escutou na sua vida e transformado isso em ruim. Nossa, não estaria aqui. Entendeu? Então, assim, não consegue, você não pode, você tem limitação, você é mulher, você é gordinho, você É negro. entendeu? E assim, então, assim, quantas limitações não vai sendo colocada dentro de você para você parar? Você tem que pegar essas coisas que te mandam e você transformar em força. Exatamente. Né? Meu pai, eu brinco que meu pai, ele tem medo de arriscar, ou ele é muito conservador em muitas coisas, né? Então ele fala assim, não, eu sou conservador, não sou igual a você. Porque ele sabe que eu sei que vai dar errado em algum momento, que nem o programa, por exemplo. Ele no começo ele ficou meio assim, por não acreditar e falar, ela já tem tanta coisa na vida dela, ela tá arrumando mais um problema para ela. Só que eu não vejo como um problema, eu vejo como um propósito. E é o que você falou, eu pego isso e transformo em propósito. E isso é importante falar para as pessoas, porque eu acredito tanto nisso aqui, tanto, porque eu tô renunciando mais uma parte da minha vida. Eu tô renunciando para poder trazer coisas para outras pessoas. Na realidade, se desistirem. Se eu fosse pegar e ver agora tudo que eu tô vendo e tudo que eu descobri da Jaque, você nos está dando um prêmio que até a televisão convencional não dá. Porque hoje, você liga a televisão, é só desgraça. É desgraça, é morte, é isso, é aquilo. Então não dá. Se você não tem uma televisão, uma TV a cabo, uma TV paga, você só vai ver coisas ruins. E isso nos afeta. Por exemplo, na minha casa, eu já falei que ninguém assiste filme de terror. Coisas ruins, ninguém assiste, não, nada disso. Por quê? As pessoas podem não acreditar, mas influencia no ambiente, influencia na alma, claro que influencia. Influencia sim, espiritualmente falando também. Então o que acontece? Poxa, você está mostrando para as pessoas que por mais que elas sejam criticadas e isso, se elas acreditarem, se elas profetizarem o bem para elas vão vencer na vida, elas vão crescer, elas vão evoluir, elas vão fazer a diferença. E é isso que a gente precisa hoje. A gente está cansado de saber que o mundo jaz do maligno. Só que, se começar a brotar uma pessoa boa aqui, outra pessoa boa ali, outra pessoa boa ali, outra pessoa boa ali, vai chegar uma hora que o mundo não vai ser mais do maligno. Sim. E o mundo vai voltar a ser de quem tem que ser de direito. E você é bom, você se cerca de pessoas boas. Com certeza. E isso é real. Energia positiva. Não, eu falo que eu tô vibrando assim, a minha energia tá tão bacana esses dias todos, que eu vou encontrando as pessoas que eu nunca vi na minha vida, e a gente parece que tem a mesma energia. A mesma conexão, né? Você. Então assim, eu falo, nossa, parece que eu tô vivendo na mesma... Ai, nossa, já que tá vivendo dos bonzinhos. Tô sim, porque eu tô vibrando aquilo pra mim. E é o que você escolheu pra você. É o que eu escolhi pra mim. Eu não quero ir lá no meu Instagram e ficar colocando gente que morreu naquele momento. A mãe já tá em sofrimento. A família já tá em sofrimento. Por que eu vou colocar? É claro que a gente não tem que fechar os olhos para as maldades que acontecem. Mas eu acho que a gente não pode alimentar. Se não alimentasse isso nas redes sociais, gente, eu abomino vídeo de criança brigando em escola. Eu abomino. Me dá tristeza. Me dá tristeza de ver. O jeito que eles tratam os professores hoje. Exatamente. A minha professora, eu lembro até hoje dela, Tomiko. Grande, maravilhosa. Sim, me ensinou muito. Muito mesmo. Tanto que ela me encontrou um dia na rua, acho que ela nem lembrava de mim. Ela não lembrava o quanto ela foi importante pra mim, mas eu nunca esqueci dela. E eu falei pra ela assim, hoje eu sou mãe, casei, contei minha vida pra ela. Ela ficou me olhando assim, eu falei, eu falei, sempre falava pra Deus, deixa eu encontrar ela um dia pra eu agradecer que lá atrás, e eu sempre fui de escola pública, eu nunca estudei escola particular. Eu só consegui estudar no CNA, meu pai com muita força, assim, pra pagar um curso de inglês, né, que meu marido fala que eu não aprendi nada. Não uso pra nada. E aí, agora vou ter que usar, né? Que eu vou entrevistar aí os internacionais também, se Deus quiser. Do you speak English? Yeah. E também fiz a faculdade em escola, aí já era particular também, que meu pai, que graças a Deus, meu pai preto, conseguiu pagar minha faculdade. Eu era uma das únicas pretas da sala, vamos dizer assim. Mas eu nunca deixei isso me trazer um problema. Sim. Eu falava assim, eu queria ser repórter, e eu trabalhava de frente da Torre da Record.
Falava assim, eu vou ser repórter dali. Toda vez eu falava, vou ser repórter dali. Não fui, mandei vídeo, mandei um monte de coisa pra lá. Nunca fui selecionada pra nada, só na época pra ficar na frente dos programas, assim. E aí eu fui trabalhar com banheiro químico, a minha vida mudou completamente para outro lado. E eu voltei hoje e falei assim, agora sim eu vou transformar o meu sonho Em realidade. lá em realidade. Eu não tive oportunidade lá, então eu vou fazer a minha oportunidade. Então eu vou ter a TV Jaque. É a minha oportunidade. Melhor coisa que você Tá, fez. e o que eu vou fazer? Porque talvez lá eu fosse ser brecada. Não ia poder mostrar isso aqui. Eu posso estar dentro? Se algum aluno meu estiver assistindo, tá vendo o que eu falo pra vocês? Gente, se a vida te fechar uma porta, a partir do momento que você tem conhecimento, faz você a sua própria porta. A gente acabou de ter um exemplo com a Jaque aqui. Ela queria, não chamaram ela foi lá e fez. É isso. A Jaque agora mostrou em vida, em realidade, o que eu passo para vocês. Por isso que eu falo para vocês, estudem, tenham conhecimento. Porque o conhecimento, quem tem conhecimento tem poder. Quem tem poder é quem tem dinheiro. Não. Às vezes a pessoa é lotada de dinheiro, mas não tem conhecimento. Por isso que ela perde dinheiro. Então, primeiro busquem o conhecimento. Tá vendo? Olha o exemplo. Ela buscou o conhecimento. Eu queria ser repórter. Com o conhecimento dela, ela conseguiu montar a dela, já que não deram chance pra ela. Jaque, você é a inspiração. Não, imagina. Parabéns. E aí eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou ter o meu programa. E eu vou fazer o que eu sempre quis fazer com as pessoas, que é mostrar às pessoas Sim. o que ela faz de legal, o que ela faz. Porque, assim, na minha vida, sempre alguém me deu oportunidade. Desde o começo, eu tive as oportunidades. E vocês não percam a chance. Eu falo assim, eu tenho uma chance. Por exemplo, eu tô com você aqui, tá com o pessoal também aqui da mídia. Quando eu fui conhecer eles, eu falei assim, é minha única chance de mostrar o meu trabalho para eles. É minha única chance. Talvez ele nunca mais vai me receber. Então eu tenho que mostrar o que eu sou. E nem fazer um papel, fingir quem Não, eu... mostrar sabe? quem você é mesmo. Eu tive que mostrar. Aí eu falei assim, nossa, ainda saí de lá, falei, Yasmin, que sensação, assim, acho que eles não gostaram, não. Eu saí com uma sensação meio, é o tal do você não acreditar em você. Mas quando tá escrito, gente, tá escrito. Quando ele fala, já é. Pôs a mão, já era. E aí a gente se aproximou, todo mesmo propósito, sabe? Aí começou a falar de Jesus também, mesma sintonia. Então, assim, vai trazendo pessoas para você. E às vezes eu tô no programa, desliga a câmera, a pessoa olha para mim e fala assim, preciso te contar uma coisa da minha vida. Por várias vezes, desliga a câmera, preciso te contar uma coisa da minha vida. E a pessoa começa a chorar, e eu olho assim, e eu falo assim, se não for ele nesse meio, o que vai ser? É verdade. Entendeu? Então, assim, gente, pegar mesmo a oportunidade. Hoje você tem um celular na mão, saiba usar ele para coisas boas. Tem tanta coisa bacana. Faz acontecer. Sabe? Dentro da onde você... Por exemplo, eu frequento a Caminho da Luz, que é uma casa espírita. Eles têm tanta coisa bonita lá dentro. Eles fazem... trabalham com gestantes, cursos para gestantes. Eles fazem com os idosos também, as danças, exercício. Eles têm os jovens, nós temos as crianças. Olha que legal. Jovens, que é essas crianças que você vai, não é? Que é o posto Paulo Roberto. Legal. Então, assim, cada cantinho ali tem um movimento. Né? Então, nós trabalhamos o tempo todo nesse movimento para o próximo. Então, é você pegar. E aí você acredita, eu sou a prova de que a gente recebe do outro lado. Sim. É uma troca mesmo. Maravilhoso. Deus fala assim, Jesus fala assim, ó, cuida de quem eu não posso cuidar aí, e eu tenho os meus representantes. E é uma honra, né? E é uma honra. É uma honra. Então, assim, para mim é muito gratificante entrevistar vocês. A gente vai qualquer dia lá no seu projeto. Por favor. Te conhecer de perto. Eu quero ressaltar essa importância dos jovens tá no meio do esporte. Você é um grande exemplo para eles acreditarem, não desistam, meninos, meninas também. Não desistam, sabe? O caminho é esse mesmo, não existe outro, não existe outra porta pra gente poder entrar. Eu vou na mais fácil, tá bom, mas lá não vai estar tão legal. Olha, posso te falar, eu tô na Coab 1, aqui em Arthur Alvim. Eu tô no bairro de Pimentas, em Guarulhos, no Céu Pimentas. Tô no bairro Tupinambá. Eu tô numa ONG chamada Amor e Bondade, lá no Vilani. Eu estou no Céu São Carlos, numa outra ONG chamada Agentes de Transformação. E eu não sei como que eu vou fazer isso, mas ainda estou procurando mais lugares para mim colocar mais um braço da Joias da Periferia.
E tem meus alunos, eu tenho um aluno meu que dá aula na Zona Norte, que é o Kilder, da Dragões da Tempestade. Eu tenho um outro aluno meu que cuida comigo aqui no São Carlos, que é o Vini, da Centauro Team. Eu tenho um outro aluno meu lá na Amor e Bondade, que é o Genoel, da Taurus. Enfim, eu tenho o Jonathan X, eu tenho o Jonathan Bezerra, que dá aula numa igreja evangélica também, de MMA, faz um trabalho maravilhoso. Se eu for falar de todo mundo aqui também, eu tenho o pessoal do Perrone, que é lá do Rio Grande do Sul, eu tenho o Messias, que é do Pará, junto com o Messias tem mais 4 professores, o Cadete, mais um monte de professor. Então, é uma semente que a gente plantou e, graças a Deus, ela está dando frutos, Sim. né? E o objetivo maior é isso, é criar bons cidadãos. Porque se a gente começar a criar a semente, uma semente boa, uma semente muito bem tratada, iluminada por Deus, essa semente vai virar uma árvore, vai virar um adulto com educação, com respeito, com foco, com determinação e sabendo os valores que tem que ter. Sim. Então, é por isso que eu foco muito em pegar as crianças para que elas se transformem em adultos diferenciados. Exatamente. Entendeu? Bom, e é isso, a nossa entrevista. Acho que foi bem assim rica, tem muita coisa para falar do Fê, né? Tem muita história. A gente nem entrou nas histórias aí dele de guarda-costas, Nossa, é verdade, babado, né? Mas a gente não pode falar o nome da celebridade, senão vai dar problema. Então, assim, mas é um trabalho também, assim, diferenciado, né? É um cuidado também. É tipo Kevin Costner mesmo. Eu vou te falar que é assim. Todo mundo, quando fala guarda-costas, já lembra Kevin dele, Costner, né? Que é o guarda-costas também. Mas eu não vou te falar que não é daquele jeito, mas também não foge muito. Tá? Não é daquele jeito, mas não foge muito. Mas é parecido com o que a gente já faz de querer proteger alguém. Eu entrei nessa vida de protetor, de guarda-costas, de segurança pessoal, não por causa do dinheiro, mas porque eu já tenho essa índole de proteger as pessoas. Eu me sinto bem protegendo pessoas, entendeu? Então eu quis estudar o máximo possível. Eu fui aonde eu fiz coisas que eu nunca podia imaginar para estudar e ganhar os certificados, os diplomas, o conhecimento que eu tenho hoje. Então, para mim é muito gratificante. Muito E precisa mesmo. se conectar com a pessoa de uma forma, porque você fica o tempo Verdade, todo com o ela. tempo todo com ela, você Acessa passa a o saber coisas que você nem imaginava e você começa a conhecer a pessoa fora da mídia E eles sofrem também, né? a gente começa a reparar coisas que vocês, infelizmente ou felizmente, não sabem. E tem um lado bom, tem um lado ruim disso, né? Mas eu só tenho a agradecer, é muito gratificante. É gratificante você proteger uma pessoa, você saber que você está lá e a pessoa confia fielmente em você. Ainda mais no meu caso e no caso como outros que eu conheço, que se doam mesmo para essa profissão de segurança pessoal. Exatamente. E você não é só guarda-costas, assim, você é guarda-costas daquelas crianças também, daquela comunidade, Verdade, é isso aí. da sua família. Sim. Né? E isso é importante. Então, assim, não pare nunca com esse projeto. Quero te convidar um dia para você ir na escolinha também, no postinho. Poxa, para mim vai ser uma honra. Vou reunir os meninos lá, a galera, as meninas também, para ouvir essa história sua também, que é muito importante a gente trazer isso para eles. E tá convidadíssimo para ir lá. A gente marca um dia, vamos marcar um dia pra gente ir lá. Também vamos a gente elabora algum projeto aí para eles juntos. Tamo junto. Porque eu sou muito a favor do esporte, muito a favor mesmo da educação. Eu friso isso muito, mas isso é muito real mesmo, porque eu acho que esse é o caminho. Se você não souber administrar a sua vida, você não vai administrar nada. Você tem que cuidar do que você tem, a sua mente, o seu corpo espiritual, isso é super importante, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, ainda mais no mês que nós estamos entrando, que é o Setembro Amarelo, a gente tem que ter que tomar cuidado. Toma cuidado com o que fala, com as palavras, com o julgamento, principalmente, as pessoas estão demais. E você falou uma coisa agora muito importante que eu até gostaria de complementar. Cuidado com as suas amizades. Tem um ditado de vó que é muito, muito certo. Diga-me com quem andas. E eu direi quem tu és. Então, cuidado com as suas amizades, tá? Hoje eu fico vendo o quanto é fácil o cara te chamar para você ir beber com ele, tomar cerveja, tomar vodka, tomar pinga.
o quanto é fácil o cara te chamar para usar um negocinho. E aí eu fico reparando, poxa, eu vejo o pessoal chamar para fazer de tudo. Mas ninguém chamou. Quer comer? Vamos lá em casa almoçar? Te pago um prato de comida. Você não vê isso. Ou, tá precisando de emprego? Vamos lá, vou arrumar um emprego para você. Você não vê isso. Então, cuidado. Cuidado. Eu falo para os meus alunos hoje que, meu, anda com nerd. É legal você ser o popular da turma? É legal. Mas dá para você ser o popular e o nerd ao mesmo tempo. Lembre-se, o nerd vai ser o cara que vai ser o dono da empresa. E popular. Né? Então, por favor. Eu nunca fui popular. Mas eu falei uma coisa uma vez só para encerrar para o meu irmão e serve para vocês. Falei, pega o seu celular e olha a sua vida e fala, vê quantos amigos você tem que te chama para rezar e para orar. Amigo. E agora, quantos amigos te chama para ir pro bar ou para outras coisas? Eu falei, conta na sua mão quantas pessoas falam para você, vamos para a igreja, vamos para outro lugar, ou vamos fazer uma oração juntos, ou eu tô aqui orando por você. Falei, se sobrar 3, você tá no lucro. No lucro. Tá no lucro. Falei, então, assim, esses amigos que nós temos que ter por perto. São esses. É o que te colocam para cima. E nós não estamos falando de dinheiro. Aí outra, tem muita gente que olha no celular e fala, meu, eu tenho um amigo demais, olha. Eu tenho... Tenho 1000 curtidas. Olha o quanto eu tenho de amigo. Cuidado, que não é assim também, não. Porque hoje a gente mede as amizades pelo tanto de curtida. Você não curtiu minha postagem, você não é meu amigo. Ou então com o tanto de amigos virtuais que você tem no celular. E não são seus amigos, porque a gente deixa de viver a nossa vida muitas vezes. E eu sempre brinco lá falando, gente, aqui é só um pedacinho da minha vida. Minha vida real não é essa. É verdade. Eu não sou boazinha, né? Docinho o tempo todo. Não. Toda hora a gente tá... Nós somos seres humanos. Exatamente. Então é isso. Encerramos. Jaque, muito obrigado. Te agradeço. Muito obrigado. Manda um abraço para os seus alunos, para sua esposa, para os seus filhos. Quero mandar um beijo para eles também. Dizer que vocês têm realmente um mestre, uma pessoa a ser seguida. Um exemplo, e isso é muito importante, que a gente tenha mais Fernandos aqui no nosso programa, que a gente tenha mais inspirações, e a gente não pode esquecer nunca com a frase que eu gosto sempre de falar, que tudo posso naquele que me fortalece. Deus é maravilhoso o tempo todo. Exatamente. Beijo, gente, vai lá, já compartilha, já se inscreve, compartilha com os amigos essa história maravilhosa, tem a parte 1, parte 2, então já comenta lá. Coloca lá, gente, nossa, que história, vocês gostaram, não gostaram? Dá um feedback pra gente também, tá bom? Um beijo e muito obrigada. Jaque, obrigado. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, os ilumine e os guarde sempre, tá bom? Beijo no coração. Beijo, gente.